Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a escolha dos 12 apóstolos de Jesus. Se você quer saber como Jesus chamou cada um deles e as características de cada apóstolo, e também qual a diferença entre um discípulo e um apóstolo, fica comigo até o final desse vídeo. Jesus escolheu seus discípulos de maneira intencional, buscando homens comuns para realizar uma obra extraordinária. Para essa escolha, Jesus passou uma noite inteira em oração antes de selecionar os 12 dentre os seus discípulos. Discípulo significa um aluno, um aprendiz, aquele que segue, aprende e vive os ensinamentos do seu mestre. Já apóstolo significa mensageiro ou enviado. No Novo Testamento, o termo se refere especificamente aos 12 discípulos escolhidos por Jesus para serem enviados ao mundo, levando o evangelho e estabelecendo as bases da igreja cristã. Veremos mais à frente que, além dos 12, outros 2 discípulos também foram chamados de apóstolos. Agora nós vamos conhecer cada um desses apóstolos, mas antes não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar essa mensagem para que ela chegue a mais pessoas. Pedro, também conhecido como Simão, era pescador. Ele foi chamado por Jesus para ser um discípulo e se tornar um pescador de homens. Ele era impulsivo, corajoso e um líder natural. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu e foi restaurado após a ressurreição. Pedro escreveu 2 importantes epístolas do Novo Testamento. Ele pregou no dia de Pentecostes, quando milhares se converteram ao cristianismo. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, pois ele não se considerava digno de morrer como Jesus. André era irmão de Pedro. Ele também era um pescador. É retratado como alguém simples e zeloso em levar pessoas a Jesus. Ele foi o primeiro a ser chamado e levou seu irmão Pedro a conhecer Jesus. Ele é conhecido por seu trabalho missionário na Ásia Menor e na Grécia. Ele participou da multiplicação de pães e peixes e, segundo a tradição cristã, ele morreu crucificado em forma de X na Grécia. João é um dos apóstolos mais marcantes. Inicialmente ele era um pescador enérgico, ambicioso, mas ele se tornou um discípulo amoroso, próximo de Jesus, conhecido como discípulo amado. Ele é o autor do Evangelho de João, 3 epístolas e também do Apocalipse. Ele foi o único discípulo que permaneceu ao pé da cruz. Segundo a tradição, ele foi jogado em um tacho de óleo fervente e não morreu. Ele foi exilado na ilha de Patmos e acabou morrendo de velhice, sendo o único discípulo a não ser martirizado. Tiago era irmão de João. Ele era um pescador, ambicioso, determinado e fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Ele e João foram chamados de filhos do trovão por conta da sua postura enérgica. Ele foi um dos poucos a testemunhar a transfiguração de Jesus e a ressurreição da filha de Jairo. Foi o primeiro discípulo a ser martirizado, morto por ordem de Herodes Agripa, conforme relata Atos 12, verso 2. Filipe era analítico e questionador. Ele levou Natanael até Jesus e destacou-se por sua busca por entendimento espiritual. A tradição diz que ele pregou na região da Frígia e foi martirizado na cruz. Bartolomeu, também chamado de Natanael, era sincero e direto. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus ao ser chamado. Jesus o descreveu como um verdadeiro israelita em quem não há engano. Segundo a tradição, ele pregou na Índia e foi esfolado vivo e decapitado por sua fé. Tomé, também chamado Dídimo, era conhecido por ser cético, mas também profundamente leal. As suas dúvidas e a sua fé reforçaram a verdade da ressurreição de Jesus. É dele a famosa exclamação, Senhor meu e Deus meu. Ele pregou principalmente na Índia e, segundo a tradição, foi morto por uma lança. Mateus, também conhecido como Levi, era um publicano, um cobrador de impostos. Ele trabalhava para o Império Romano cobrando impostos dos israelitas e geralmente os cobradores de impostos cobravam além do que deviam. Por isso eles eram odiados pela nação de Israel e era vergonhoso que Jesus fosse visto andando como um publicano. Ele era detalhista e foi transformado pela graça de Jesus. É o autor do Evangelho de Mateus que destaca Jesus como o Messias prometido. Ele deixou a sua profissão lucrativa para seguir Jesus. Pregou na Etiópia e na Pérsia, onde foi martirizado. Tiago, filho de Alfeu. Humilde e discreto, ele é pouco mencionado na Bíblia, mas ele foi fiel ao seu chamado. Também é chamado de Tiago o Menor, por ser mais jovem ou menos proeminente do que o outro Tiago. Segundo a tradição, ele foi martirizado no Egito. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, era zeloso e devotado a Jesus. Ele perguntou a Jesus como ele se revelaria ao mundo, mostrando sua curiosidade espiritual. Segundo a tradição, ele foi martirizado na Pérsia. Simão, o Zelote, era membro do partido Zelote, que buscava a libertação de Israel do domínio romano, muitas vezes usando de violência para isso. Ele deixou a sua política radical para seguir Jesus. Pregou no Oriente Médio e, segundo a tradição, foi martirizado.
Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo de discípulos. Era ele quem carregava a bolsa onde ficavam as moedas que sustentavam o ministério. Ele era ambicioso e desleal. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sentiu remorso por sua traição, mas não se arrependeu verdadeiramente. Tentando enforcar-se, ele acabou caindo de um penhasco. Após a morte de Judas, Matias foi o discípulo escolhido para substituí-lo no grupo de 12 apóstolos. Alguns estudiosos questionam a escolha de Matias, dizendo até que o apóstolo Pedro teria agido precipitadamente ao tomar a iniciativa de substituir Judas. Esses estudiosos comentam que os apóstolos deveriam ter esperado pelo apóstolo Paulo. Porém, o texto de Atos nos mostra que os apóstolos oraram ao Senhor e entenderam que Deus iria dirigir aquela escolha. Em nenhuma de suas epístolas, o apóstolo Paulo reivindica para si uma posição entre os 12. Ao contrário, ele claramente considera Matias no grupo dos 12 que viram Jesus após a ressurreição. Paulo é o apóstolo enviado especialmente aos gentios. Ele fala de si mesmo como um apóstolo nascido fora do tempo. Portanto, temos relatados na Bíblia 13 apóstolos. Os 12 iniciais, após a saída de Judas, a inclusão de Matias, posteriormente Paulo, que também é reconhecido como um apóstolo. A vida de cada um dos apóstolos revela que Jesus não apenas ensinava, mas preparava os seus seguidores para levar sua mensagem ao mundo. Hoje nós somos convidados a seguir seus passos como discípulos e a compartilhar sua verdade como apóstolos de nossa geração. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, inscreva-se no nosso canal, confira os links na descrição e comente qual tema você quer ver por aqui. E lembre-se, estamos a um dia mais perto da volta de Jesus.